Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre jogos lúdicos e jogos pedagógicos. Aproveitando a curiosidade das crianças e dos jovens, é possível trabalhar os dois tipos de jogos e obter bons resultados de aprendizagem em sala de aula. Você provavelmente se lembra de algum jogo que fez muito sucesso ali na infância ou na adolescência, certo? Agora imagine se essa mesma brincadeira fosse inserida nas suas aulas. Será que os alunos não ficariam curiosos para conhecer? Será que vão se divertir tanto quanto você quando era criança? O que poderiam aprender enquanto se divertem? Essas são questões centrais para definir que o uso pode ser feito dos jogos lúdicos e pedagógicos na educação, desenvolver habilidades cognitivas e de raciocínio ou também trabalhar com a finalidade pedagógica. A resposta, pessoal, está na intencionalidade. Nem todo jogo é lúdico e nem todo jogo é pedagógico. Uma atividade é lúdica se o sujeito experimenta então o prazer. Já uma atividade é pedagógica quando concebida ali por educadores para promover aprendizagens específicas. Os jogos lúdicos, eles podem ser usados como resultados bastante positivos para a educação infantil quando é importante que a criança vivencie o brincar. A ludicidade também pode ser trabalhada nos anos iniciais ali do fundamental. Dama, xadrez, jogo de memória, jogos de trilha, jogos com baralho, dominó e pega-vareta são alguns exemplos desses tipos de jogos. E, no entanto, não basta transformar tudo em jogo e encarar a atividade como dada e encerrada. Não basta ser um jogo para tornar a atividade automaticamente prazerosa para as crianças. Quando fazemos uma apropriação pedagógica de um jogo que é lúdico, corremos o risco de matar, a ludicidade que está na cultura infantil e o jogo passa a ser desprazeroso. Quando um jogo perde esse potencial de prazer, ao invés de o aluno se lançar à experiência, ele passa a rejeitar a atividade, ou seja, não há aprendizagem. Os jogos pedagógicos não são um remédio para todos os males. Não funciona transformar tudo em jogo e achar que está tudo resolvido. Esse é justamente um dos pontos mais delicados ao se trabalhar com jogos na educação. Boa parte do planejamento deve estar voltado para os objetivos da aprendizagem. Se não tivermos isso bem claro, fica difícil de o jogo ter alguma eficácia. As crianças podem se divertir, mas o professor não alcançará o objetivo. Gente, e considerando que os jogos, eles aproveitam a curiosidade natural das crianças e jovens, logo de partida, eles oferecem esse elemento de atratividade. Mas para fazer bom uso desse instrumento, é interessante que o professor ele goste também de jogos. Se o professor não joga, não gosta de jogos, o auxiliar poderá ajudar nessa tarefa. O segundo passo é colocar como um educador brincante, isto é, ser um jogador e conhecer bem o jogo para não cair em situações que possam desestruturar ali o seu planejamento. Com a intenção pedagógica bem clara, o passo seguinte é trabalhar com problematizações. O ideal é que o jogo ele faça com que o aluno pense sobre aquilo que está fazendo, seja qual for a disciplina. Em outras palavras, é usar o jogo como um contexto dentro de algumas situações para que seja uma atividade produtiva e não só um passatempo. Bom, até aqui tudo certo. Mas quais os tipos de jogos que podem ser utilizados no dia a dia escolar? Por hábito, cria-se e adapta jogos que já são tradicionalmente conhecidos. Exemplo disso são os jogos de tabuleiro, o dominó, gente, e até mesmo o jogo de cartas. A dica dos especialistas é apostar em jogos estratégicos que trabalham especialmente o raciocínio, a argumentação, a disciplina, o foco, a criatividade e o trabalho em grupo. A educação infantil, etapa em que o uso de jogos é mais comum,
Pode-se explorar os jogos de construção, como o Lego, o pequeno arquiteto, a massa de modelar, por exemplo, e os simbólicos, aqueles que fomentam o desenvolvimento da imaginação e o faz de conta. Esses tipos de jogos são fundamentais para o desenvolvimento humano. Lá no ensino fundamental e no ensino médio, é comum ver os professores fazendo o uso de jogos, com regras, como cartas e também jogos de tabuleiro. Além disso, nessas etapas, também é frequente o uso de quebra-cabeça, dominó, bingo, jogo da memória, batalha naval, cartas e também o tabuleiro. Olha só, pessoal, é comum que muitas pessoas façam uma associação do uso de jogos na educação como uma perda de tempo, chegando ao cúmulo de afirmar que o professor se utiliza desses instrumentos para não ter trabalho. Essas impressões não passam de mitos. É importante entender que não é porque se trata de um jogo que vai ter que ter um caráter ali viciante. Na educação não se usa qualquer jogo de qualquer jeito e nem em qualquer tempo. É preciso desconstruir a ideia equivocada de que os jogos são mágicos e fazem o aluno aprender. O jogo tem, sim, ele tem uma função motivacional, mas não é só pela motivação que o jogo é bom na escola. É motivador porque através dele as crianças podem aprender coisas que existem não só no jogo como na vida. Dificuldade de lidar com regras, a competitividade e assim por diante. Antes de mais nada, os professores e auxiliares, eles precisam conhecer seus alunos no que diz respeito ali à sua capacidade intelectual e sobre aquilo que os motiva. O professor, ele deve ter competência pedagógica de transformar a própria produção do saber em um jogo. Certo, pessoal? Muito bem. Aprender a jogar é aprender a ganhar, a perder, a lidar com a frustração, lidar com o outro. Aprender a jogar é aprender a viver. Até mais!